E aí, meus queridos? Até me arrumei, vocês estão vendo, né? Só para a gente poder continuar com as nossas transformações geométricas, certo? O que eu quero com você nessa aula? O que eu quero te passar? A gente precisa saber construir bem um plano cartesiano, tá? Não é só botar aquelas linhas, achar que são perpendiculares e pronto, não. É claro que eu preciso contar bastante com o seu bom senso. Eu preciso que você tenha noção realmente, né? Não é ficar preso àqueles quadros de 90 graus ou usar um transferidor para garantir isso. Mas que você tenha o bom senso e o capricho que eu sempre te falei que é importante, ok? Eu vou te dar o passo a passo, como eu costumo fazer, e aí quero que você preste atenção nas dicas que eu vou dando. Depois eu faço uma listagem daquelas coisas que são mais tensas e onde muita gente erra, tá? Fica ligado nisso aí e me acompanha. Eu tenho uma régua, vou usar uma régua aqui, tá? Que você já conhece também. E a gente vai construir aqui um plano cartesiano e marcar alguns pontos, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é construir os eixos. Lembra que a gente comentou? Eixo horizontal é o eixo X das abscissas e o eixo vertical, eixo Y. Como são perpendiculares, garante lá os 90 graus. Vou construir primeiro aqui o eixo Y, certo? Meu eixo Y, dou uma olhadinha, vejo se está caprichadamente vertical. Olha lá, e faço isso. O eixo horizontal, esse aqui é o eixo vertical, é o Y, tá? Que eu vou fazer questão de deixar escrito para você, que é o eixo das ordenadas. E venho aqui e construo o eixo X. Dou aquela olhada, vejo se está caprichado o meu eixo horizontal. Opa, errei. Não tenho nenhum problema em apagar. Segura bem firme a sua régua, que é para não escorregar. Tá aqui, ó. Eixo X. Como a gente falou, o eixo das abscissas. Vou deixar isso aqui para reforçar. Tudo bem? Eixo das abscissas, eixo horizontal, eixo das ordenadas, eixo vertical. Tanto faz. Se você preferir começar fazendo o eixo horizontal, depois o vertical, não importa. Importa é garantir que aqui tem 90 graus, tá? E que esse ponto aqui, que eu agora vou colocar de azul, é a minha origem. E você sabe o que significa origem? Origem é onde tudo começa. Então a gente tem que saber que a numeração vai a partir dali. Por isso que quando a gente construía reta numérica, simples, aquela reta normal, horizontal, a gente botava o zero e a partir dele numerava. Eu quero que você tenha esse cuidado. Essa é a minha primeira dica. Sempre que construir um plano cartesiano, comece a numerar, a marcar os seus tracinhos de números inteiros a partir da origem. Ok? Então eu venho a partir da origem e faço isso. Ó. Pegar a minha régua, colocar o zero na origem. Lembra que aqui é o zero? Então eu vou fazer isso. Ó. Zero na origem e vou começar a minha marcação. 2, 3, 4, 5, 6, 7, um pouquinho acima, errei. Aqui, ó, 7 e assim por diante. Deixa só eu consertar aqui, ó. Pronto. Nem dá para perceber. Tá aqui. Marquei os números positivos porque eu tô para cima do zero no eixo Y. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você sabe que isso é infinito. Vai até quanto o número que você precisar, certo? Vou fazer a mesma coisa agora para o eixo horizontal para a direita. Então, coloco o zero na origem e faço a marcação. Lembrando mais uma vez, sempre com a mesma distância. Se aqui eu usei 1 centímetro, eu vou manter 1 centímetro em cada unidade aqui no eixo X. E para todos os semi-eixos, vamos dizer assim. Eu vou usar a minha medida padrão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ótimo, né? Então aqui eu venho e faço a minha marcação. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Fiz isso para os sentidos positivos dos dois eixos. Agora eu vou fazer para o negativo. 0 e marco para baixo. Ó. 0, mantendo a mesma distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, né? Para baixo é negativo, então aqui eu tenho Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Lembra que isso vai seguir aí, ó, até menos infinito. Mesma coisa para a esquerda. Coloca o 0 na origem e faço a marcação. Com a mesma distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ótimo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Lembrando que se você marcar o número na direita ou na esquerda, em cima e embaixo, isso é indiferente, tá? O que importa é que você tenha feito assim, com essa mesma distância entre cada um desses inteiros. Combinado? Tá feito meu plano cartesiano. Luciano, mas aquelas linhas quadriculadas que a gente viu no GeoGebra, que geralmente tem num papel quadriculado, a gente não vai botar aqui agora não. Porque se a gente colocar uma malha quadriculada, isso dá um trabalho enorme pra gente, que está construindo um plano cartesiano, e vai acabar poluindo demais a nossa imagem. Eu vou te ajudar a usar, né, esse plano cartesiano só com a régua, sem precisar ficar fazendo todas essas linhas que poluem, no caso aqui, ó, no nosso plano cartesiano, a imagem, tá? Então, eu quero marcar alguns pontos nesse plano, certo? Vou colocar ali alguns que a gente vai marcar. Então, vou dizer que o ponto A é o ponto 2, 3. Quero marcar também um ponto B de coordenadas menos 4, menos 2. Vou marcar um ponto C de coordenadas 0, 3. E um ponto D de coordenadas menos 5, 0. Fechou? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, lembra que todo par ordenado ele é da forma x, y. Sempre eu olho a abscissa primeiro, depois a ordenada. Sempre eu vou olhar no eixo x primeiro, depois eu olho no eixo y, horizontal e vertical, respectivamente. Então vamos nessa. Para marcar o ponto A, 2, 3. Primeira coisa, se o x dele é 2, eu venho no eixo x e localizo o 2. Está aqui, ó. O 2 está aqui. Acabei de iluminar ele aqui de amarelo. E o meu y é 3. Opa, no eixo y, no eixo vertical, ordenada 3. Está aqui, ó. Pronto. O que eu tenho que fazer é o cruzamento dessas informações. Ou seja, eu vou agora traçar uma linhazinha aqui, ó, que pegue o 2 e o 3. Reparou? Esse encontro determina o nosso ponto A. Tranquilo, né? Você viu? Eu consegui fazer aquilo ali bonitinho, sem precisar de todas aquelas linhas que formam a malha. Olha o ponto B. Abscissa, menos 4. Então eu procuro no x onde está o menos 4. Encontrei. Procuro no y onde está o menos 2, a ordenada dele. Está aqui. Faço o cruzamento dessas duas informações com todo cuidado. Aqui, ó. Paralelinho ao eixo y. Se fizer desse jeito, dá ruim. Óbvio que não. Foi aí que eu pedi para você ter o cuidado, né? Ter o capricho, ter o bom senso. Então aqui eu venho, dou uma olhada caprichada, não vou fazer de qualquer jeito. Já dizia a vovó, né? Quem faz de qualquer jeito faz duas vezes. Aqui, ó. Menos 4 ligando com o menos 2. Vê se não é bem aqui. Ó. Esse ponto determina o B. Foi? Ponto C. 0, 3. Caramba, Luciano. 0. Como é que eu vou marcar? Eu venho aqui do ladinho? Não. Lembra que o 0 é justamente a origem, cara. Então tem que ser bem em cima da linha. É em cima da linha, não é do lado, não. Porque se for do lado, é 0, alguma coisa. Não é o 0. Então, se o meu x é 0, tá aqui, ó. Tá bem aqui. E o y, 3, tá aqui, ó.
x0, não preciso nem de régua. Com y3 ficou em cima do eixo y. Olha lá, ó. Esse camarada é o nosso ponto C. Ele é um ponto sobre o eixo, certo? Sempre que o x for 0, o ponto está sobre o eixo y. Logo, sempre que o y for 0, o ponto vai estar sobre o eixo x. Aqui meu y é 0, tá vendo? 0, tá aqui. Então ele vai estar em cima desse eixo x. Onde está o menos 5? Aqui, ó. Pronto. Meu y0 coincidido com o meu x menos 5. Aqui está o ponto D. Claro que a gente está lendo x primeiro, menos 5. Y depois, 0. Foi essa a ideia. Luciano, e se eu preciso localizar um ponto no plano? Como é que eu vou fazer? Sem problema, ó. Vou marcar um ponto qualquer aqui para você. Marcar um ponto qualquer. E a gente vai tentar encontrar essas coordenadas. É claro que eu quero coordenadas inteiras, mas se não ficar, a gente dá aquela olhadinha, tá? Vou botar por aqui esse ponto, ó. Deixa eu entrar na tua frente. Tá aqui. Vou botar um ponto E. E vou colocar um ponto mais para cá, ó. Vou colocar esse ponto aqui. Ponto F. Certo? Não tem nenhum nesse espaço, então deixa eu fazer isso aqui. Vou colocar esse cara aqui, ó. Pronto. Ponto G. Para identificar, para determinar a localização desses pontos, eu vou ter que fazer exatamente isso aqui. Primeiro botar o x, depois colocar o y. Então, eu tomo todos os cuidados para olhar primeiro na reta horizontal. Se eu trocar isso, cara, eu estou indo para outro lugar, tá? Então, cuidado nessa parte da localização. Olha o ponto E. O ponto E, quando eu olhar para o eixo X, você já viu, né? Ele está batendo aqui, ó. Quebrou, peraí. Ele está batendo aqui. Onde? 4. Então, estou vendo que as coordenadas do ponto E são 4 no eixo X, abscissa 4, e no eixo Y. Está aqui, ó. Ó. 6 no Y. Coordenadas 4, 6. Tá. Ponto F. Mesmíssima coisa. Olho primeiro no X. Quando eu descer, bateu no menos 3. Vou colocar um pouquinho aqui para cima, tá? Menos 3. Quando eu olhar para o lado, lá no eixo vertical, eu vejo que ele bateu no 2. Coordenadas menos 3, 2. Para finalizar, o ponto G você já encontrou, né? Ó. Menos 2, 7, Luciano. Menos 2, 7 não. Primeiro olha no X. Aqui, ó. Olha lá. 7 no X e no Y. No Y tá para baixo, hein? Caramba, não esquece de botar o sinal, tá? Ah, Luciano, foi só um esquecimento. Você concorda que se você não colocar o sinal do menos 2, eu vou interpretar que ele está para cima? Ao invés do ponto estar aqui embaixo, ele está aqui no lugar errado? Esse é o grande erro que a gente pode... Aliás, não é o grande erro, mas é um deles. Esquecer sinal, que você já erraria na aritmética, enfim. Mas acho que agora não cabe isso, tá? Evita errar sinal, fica mais atento, que aí você localiza o ponto num plano, numa boa. Tranquilo? Deu para entender isso com facilidade? Show! Agora eu vou apagar para poder te mostrar os grandes erros que a gente tem por aí. Tá bom? Muito cuidado, não os cometa. Já volto. Voltei para falar dos grandes erros que a gente pode cometer quando está construindo um plano cartesiano. Apaguei que ele estava aqui. Vou fazer pequenininho para não precisar ficar apagando toda hora, né? Isso é giz. Então, se liga nesses problemas. Primeiro grande problema. Não colocar os eixos perpendiculares. Você vai fazer assim, ó. Eixo, vou botar para o lado aqui, ó. Eixo Y e coloco o eixo X. Luciano, tá bom, né? Mais ou menos, né? Quando você olhar para cá, ó, eixo Y e eixo X, esse ângulo não é de 90. Então, se eu começar a seguir as coisas aqui, ó, como esse cara pede,
eu não vou estar fazendo quadradinhos, tá vendo? Eu vou estar fazendo paralelogramos. Olha lá. Ao invés de eu estar construindo os retângulos, né? Ou melhor, os quadradinhos, eu vou construir paralelogramos. E isso não é legal. Então, não. Eu preciso que os eixos estejam exatamente perpendiculares. Como eu te falei, seguindo um bom senso, obviamente. Tá? Colocou aqui, tá top. Ó, 90 graus. Eu preciso garantir isso. Segundo erro. Oba! Construir um plano cartesiano retinho, bacana. Luciano, do jeito que você falou, chato pra caraca. Né? Pode me chamar de chato, mas no final tu agradece. Ó, botei aqui, tá maneiro, lá vai. Aí a pessoa, feliz da vida, marcou o X, marcou o Y, usou transferidor, ficou felizão. Aí o que ela faz? Vamos começar a numerar. Aí sabe o que a pessoa faz? A pessoa faz assim, ó. Vem, começa o zero daqui. Aí vem zero daqui, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ops. Aí você tem coragem de escrever que aqui é 1? Você tem coragem de escrever que aqui é menos 1? Olha essa distância. Tem certeza? Poxa, você veio para cá e fez bonitinho, né? 1, 2, 3. Aqui. É isso mesmo? Você está me dizendo que aqui é 1 e aqui é o menos 1? Não acredito, né? Esse é o grande problema que eu vejo muita gente errando. Eu começo do zero. Então eu venho aqui, ó, zero. E a minha divisão vai girar. Olha aqui, ó. Lembra que eu fiz com a régua? Sempre assim. Eu vou começar do zero. Aqui, ó. 1, 2, 3. Para baixo. 1, 2, 3. Quantos eu quiser. Aqui, sempre. Porque eu tenho que ter a mesma distância do 0 para o 1. Você reparou nisso? Então toma esse cuidado, por favor. A minha régua não chega lá, bate no teto. Então eu vou adaptar isso aqui, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Por favor, esse é um grande erro, tá? E o último erro. Fez bonitinho isso aqui. Deixa eu caprichar desse jeito aqui, ó. Você vai fazer isso com todo capricho. Olha lá. Vou até seguir aqui um eixo X já emprestado. Tá lá bonitinho. Fiz o desenho numa boa. Dividi caprichadamente. Luciano, mais perfeito impossível. Fico feliz pra caramba com isso. Aqui, ó. Não vou nem marcar os números, não. Só pra gente não perder muito tempo. Tá vendo? Consegue acompanhar? Aí faz, ó. Olha lá. Opa. Foi. Aí a pessoa vai marcar o ponto. Por exemplo, vamos botar aqui um ponto L. Em minha homenagem. Ponto L. 3, 2. Opa, 3, 2. Aí ela olha no X o 3. 1, 2, 3. Está aqui. Olha no Y o 2. 1, 2. Está aqui. Aí ela pega e faz assim, ó. E marca. Caprichou no início. Construiu bonitinho, perpendicular. Fez toda a divisão perfeita. Aí agora faz de qualquer jeito. Olha bem. Você acha mesmo que esse ponto L está batendo no 3? Você acha mesmo que esse ponto L é realmente 2? Não. Então não adianta só você caprichar na construção dos eixos. Se chegar na hora da marcação você fizer de qualquer jeito. Isso não é bom, tá bom? Então, como eu já te falei algumas vezes, vou repetir quantas forem necessárias. Eu preciso de capricho, tá bom? Construa com capricho que vai dar sempre certo, tá? Era esse o meu recado e a gente continua a nossa aula. Então, agora que a gente já sabe marcar ponto, localizar ponto,
Você acha que é simples assim? Ah, só marquei ponto no plano cartesiano. O que isso tem a ver com a geometria? Afinal de contas, a gente está falando de transformações geométricas. Pois é, preste atenção que a gente pode, a partir desses pontos, ligar, né, todos eles, traçando segmentos e formar polígonos. É aí que eu quero que você fique atento. Então eu vou construir, de novo, rapidinho, um plano cartesiano e a gente vai falar de polígonos nesses planos cartesianos. Construir o plano. Agora, a gente vai marcar alguns pontos nesse plano cartesiano. Vou colocar, por exemplo, um ponto A de coordenadas 2, 1, um ponto B de coordenadas menos 1, 3 e um ponto C de coordenada 0, menos 2. Vamos ver que figura que vai sair aí. A2, 1. Então eu venho no x2, ligo com o y1, como a gente já sabe fazer. A régua caiu. Ponto A. Ponto B, menos 1, 3. X menos 1, y3. Ponto C, 0 menos 2. X é 0, y menos 2. Está aqui o ponto C. Pronto. Se eu ligar esses pontos, você já sabe que a gente vai obter um triângulo. Certo? É exatamente isso que eu quero que você veja. Deu para perceber o porquê que eu preciso que o plano cartesiano seja caprichado? Se você não fizer ele com capricho, eu não formar quadradinhos, as linhas paralelas, perpendiculares, eu não consigo ver direito a figura que eu vou formar. Então, por favor, capricha. A gente formou aí um triângulo ABC. Só vou te refrescar a memória. Quando a gente fala de polígono, esses pontinhos que ligam esses segmentos, nós chamamos de vértice. Então aqui, ó, vértice C. O vértice C tem coordenadas, tá vendo? Que eu já tinha te dado, ok? Cada um desses segmentos que eu liguei a partir dos vértices, eu vou chamar de lados. Tudo bem? Tá aí. Só para te lembrar, eu tenho vértices e as coordenadas dos vértices são esses pontos localizados no plano cartesiano. Tranquilo? Tá. Já sei, Luciano, traçar um polígono no plano cartesiano. Agora eu identifico o polígono a partir dos pontos. Vou colocar um polígono aqui, você fica de olho. Beleza, botei esses 4 pontos aí. Você consegue me dizer que figura que eu vou ter se eu ligar esses 4 pontos? Ah, Luciano, isso é um quadrado, isso é um retângulo. Eu não tenho certeza, né? Eu vou precisar ligar, de fato, para poder verificar isso. Mas eu sei que se eu ligar esses 4 pontos, eu tenho um quadrilátero, DEFG. Eu liguei 3 pontos, eu tive o triângulo ABC, ok? Vamos fazer essa ligação aqui, ó. Quando eu ligo esses pontos, como a gente já tinha visto, a gente tem um quadrilátero. Tá, Luciano, que é um quadrilátero eu já sei.
é um retângulo. Olha lá, os lados de cima e de baixo são paralelos, esquerda e direita paralelos, mas não tem as mesmas medidas. Tranquilo, então é um retângulo. Agora se liga, quais as coordenadas dos vértices desse retângulo DEFG? Preciso que você identifique com clareza. Coordenadas de D, 4, 3. Coordenadas de E, 7, 3. Coordenadas de F, 7, menos 1. Coordenadas de G, 4, menos 1. Repara, se a gente está falando de um retângulo, né, e ele está bonitinho assim, paralelinho aos eixos, tá? Você vai ter dois eixos, ou melhor, dois pontos, dois vértices, sempre com as mesmas coordenadas em X e em Y. Tá vendo? 2 a 2 eles vão ter essa relação, tá? Identifiquei os vértices de um polígono, identifiquei o polígono a partir dos vértices. Era isso que eu queria que você entendesse, porque a nossa aula ao vivo agora vai trabalhar bastante com essa ideia de polígono no plano cartesiano. Eu te espero lá com muita atenção. Abraço, queridos!